Olá, gente. Olha, uma portaria assinada pelo presidente da Fundação Palmares e publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União traz mudanças em relação à lista de personalidades negras da entidade. Vamos falar com a Paulinha. Paulinha, o que aconteceu aí? Quais são os detalhes dessa história pra gente? Vamos conferir os tweets, inclusive, do Sérgio Camargo, que já trazem aí as primeiras explicações a respeito dessas alterações já publicadas no Diário Oficial da União. Então, ele diz assim, olha, assinei hoje a portaria que moraliza a lista de personalidades negras da Fundação Palmares. O critério de seleção passa a ser a relevante contribuição histórica. Haverá exclusão de vários nomes. Novas personalidades serão incluídas em razão do mérito e da nobreza de caráter. Aí ele mesmo explica aqui que a portaria entra em vigor em 1º de dezembro e que nessa ocasião serão divulgadas todas as exclusões de nomes, bem como também as novas personalidades negras antes negligenciadas, de acordo com Camargo. Aí ele diz assim, ó, a nova lista de personalidades negras será homenagem póstuma a quem deu contribuição histórica em sua área de atuação. Serão adicionados, entre outros, Mussum, Wilson Simonal, Luiz Melodia e João do Pulo. O Brasil finalmente poderá ter orgulho da galeria da Fundação Palmares. E completou também nessa série de tweets dizendo assim, a nova lista de personalidades negras será uma homenagem póstuma, portanto, a exclusão de Gilberto Gil, Elza Soares, Martinho da Vila e outros será automática. Haverá inclusão de novos nomes após aprovação pela diretoria colegiada da Fundação Palmares, como determina a portaria. Então, vamos aqui também a outros critérios para a inclusão na lista. A relevante contribuição histórica no âmbito da sua área de conhecimento ou atuação, os princípios defendidos pelo Estado brasileiro e outros critérios que poderão ser avaliados de forma motivada no momento da indicação. Também está descrito ali na portaria a questão de nomes contestados. Então, aí caberá uma comissão técnica à análise da contestação. A comissão terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para acatar ou indeferir o pedido. Muito bem. Murilo, bota o Zé aqui na tela para mim, para poder conversar um pouquinho com ele. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa ação do Sérgio Camargo reflete necessariamente a guerra cultural que a gente está vivendo, né? Ele entrou para isso e toda a gestão dele, a própria posse dele, que foi adiada e tal, diante de polêmicas. Lá é cheio de polêmicas. E ele vem alimentando, de certa forma, esse processo. Acho que ele tem o direito de discutir critérios, né, de homenagens, tem inclusive o direito de rediscutir homenagens por motivos reais de alguém que foi homenageado, isso é comum, e que ou por um motivo ou outro não merece mais a homenagem, mas fazer esse cancelamento seria quase como você convidar alguém e desconvidar, quer dizer, você não precisa convidar, mas o ato de desconvidar é deselegante, no mínimo, né? Então, ele deveria definir critérios daqui para frente, dizer, olha, os critérios são esses e esses e esses para homenagem, né? E deixar os que já estão homenageados como uma galeria. Eu considero isso aí como a história do Brasil, de negros, e não precisa ser exatamente negros, pessoas que de certa forma, contribuíram para a cultura negra e que devem ser homenageados, por que não? Pela Fundação Palmares. Agora, desconvidar e cancelar dá uma impressão de que essas pessoas, de alguma forma, contribuíram para isso, e isso não é verdade. Agora, nessas homenagens, assim, eu fico muito com a homenagem do MC, né, o Racionais, quando ele fala lá, né, prisioneiro do Caramuru, fronteira final, data estrelar 3/4/3/2, aí ele começa a homenagear Fernanda Montenegro, Walter Negrão, Buraco Negro, enfim, não dá para você não definir critérios, só homenagem porque é negro, mas sim em nome de uma cultura. Resumindo, eu acho que a Fundação Palmares tem direito de discutir e definir critérios, agora cancelar homenagens anteriores, eu acho meio complicado e até deselegante, por que não?
Opa! E para você, Adriles, é complicado cancelar homenagens anteriores? É complicado quando você tem uma ditadura subliminar de um único tipo de princípio de visão de mundo, que é a de esquerda, né? Mesmo na ditadura militar, a gente viu isso. A cultura foi tomada, foi ocupada por militantes de esquerda, de progressistas. Isso não é nem uma crítica, é uma constatação de um fato. E eu não sei se é tão deselegante assim, Zé, você rever homenagens. Por exemplo, Madame Satã é um ídolo do movimento negro. Madame Satã era um dos maiores marginais do Rio de Janeiro, assassino, condenado a centenas de anos de prisão, foragido. Um marginal horroroso que era visto exatamente por essa cultura progressista do bandido como vítima social, como uma espécie de Robin Hood, né? E a gente pode inserir outros. A Marielle Franco, em que pese o fato triste e trágico dela ter sido assassinada, não é nenhum tipo de referência moral ou cultural ou política para muita gente no Brasil e era referendada pela cultura como sendo um ícone, né? E outras personalidades que nunca entraram no panteão dos homenageados dos governos, por exemplo, do PT nos últimos 20 anos, como esses mesmos que o Sérgio Camargo diz, Mussum, Luiz Melodia, João do Pulo. Ou seja, esses nunca tiveram ênfase porque nunca corroboraram com a narrativa vitimista de grande parte do movimento progressista de esquerda e dos movimentos negros. Ou seja, eu acho que o Sérgio Camargo o que devia fazer e também, e ele está fazendo, parece, é dar ênfase, por exemplo, aos abolicionistas que também não se coadunam com a narrativa vitimista, como André Rebouças, como o José do Patrocínio, que eram abolicionistas e, ao mesmo tempo, né, ao contrário do Zumbi dos Palmares, eram monarquistas, ou seja, são negros oriundos da escravidão, mas que ascenderam socialmente numa classe média alta do século XIX e que não corroboram, mais uma vez, com a narrativa dessa coisa de luta entre um Estado opressor branco e um povo culturalmente rebaixado pela sua raça negra. E olha que eu estou falando do século XIX. Agora, a segunda parte do meu comentário é o seguinte, como a gente é dependente, né, do Estado como referência moral, o que demonstra uma visibilidade histórica de um herói nacional, de um grande artista, de um grande escritor, é o povo. E os intelectuais que, eventualmente, falam pelo povo. Infelizmente, os intelectuais que falam pelo povo são também, na maioria, de esquerda e progressistas. Então, a gente tem essa guerra cultural de uma sublevação, sobretudo nos últimos momentos, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, quer dizer, de um movimento conservador que se insurge contra essa ditadura hegemônica cultural que reside no país há décadas e que faz que haja essa dicotomia. E essa dicotomia, essa luta, eu acho que é a verdadeira ponte para a democracia. Essa guerra cultural, ao contrário do que se diz, do que se faz, do que se propaga, é a verdadeira ponte para a democracia. Ou seja, se o Sérgio Camargo tem uma percepção de vida que acha que esse negro é mais relevante que o outro, da mesma forma o PT e os movimentos identitários falavam, esse negro é mais importante que o outro. Quem deve dar o veredito de qual é a maior contribuição individual ou coletiva para o movimento antirracista de pessoas negras notórias é o povo. E quando o povo percebe que existe essa guerra cultural, ele vai poder estudar, perceber, se aprofundar e chegar a uma verdade mais universal. Só me tira uma dúvida. Você disse que intelectuais falam pelo povo, né? Isso foi uma indireta ao Joel Pinheiro? Não, é uma indireta a centenas de milhares de intelectuais orgânicos no Paulinha, país. Eu não sei, eu senti uma que foi autorreferente. Não sei, eu senti uma cutucada muito clara. As redes sociais falam por si mesmas, enfim, o povo fala sobre isso. Eu não quero, né, botar pimenta no processo, pelo Jamais, contrário. Joel Pinheiro, por favor, você agora, né, você precisa responder. Eu não falei. Vamos lá responder essa cutucada do Adriles, mas na verdade o Adriles também é um intelectual, por mais que ele não goste do rótulo, essa no fundo é a função dele. Eu sou artista, sou poeta. Tô acima de intelectuais, eu faço arte. Eu acho que quem conhece o Adriles conhece mais pelas opiniões do que pela poesia. É uma injustiça. Olha, isso é que é direto. Nossa, o Kafka também... Não, agora você fala. Olha, o Kafka também era conhecido como funcionário público. Deixa eu morrer pra você ver. Olha, calma, gente, por favor, Jodriles, não vamos deixar o clima tenso aqui no programa. Por favor, Joel. Vamos lá, apesar dessa injustiça que vai ser corrigida algum dia, vamos tratar então do Sérgio Camargo aí. Qual que é a função do Sérgio Camargo? Né? O Sérgio Camargo foi colocado, basicamente, para desmontar a Fundação Palmares. É isso que ele vinha fazendo, até já comentamos outras indignidades que ele protagonizou aí. Essa, na verdade, das indignidades é a menor, ele só mudou um critério ali
E eu suspeito do motivo que tenha levado ele a mudar esse critério. Por que ele só quer homenagens póstumas agora? Porque ele sabe que todas as personalidades negras com contribuições relevantes na cultura nacional, que estão vivas hoje em dia, a imensa maioria delas será muito crítica ao governo Bolsonaro. Porque é um governo que é contra qualquer movimento antirracista, qualquer política antirracista. Quer acabar com as cotas no ensino superior, uma política de sucesso que tem dado acesso ao ensino superior. Ele quer fingir que quase não existe racismo no Brasil, que só existe quando uma pessoa xinga outra com base na sua cor. Então, é um governo que é contra, que fecha os olhos para qualquer causa ou luta antirracista. E o Sérgio Camargo é uma das pontas de lança nisso aí. Porque ele, como um negro, ele também nega a existência relevante do racismo no Brasil. Ele tem dito e repetido e mostrado isso em cada um dos seus atos, desde antes de entrar no governo. Ele só entrou no governo, inclusive, porque ele fazia tweets e posts nas redes sociais de extrema-direita, xingando, contra cotas, não sei o que, contra personalidades negras, ele odeia todas. Então é isso, ele não quer correr o risco da Fundação Palmares homenagear alguém, esse alguém ser contra o governo, porque o único critério para eles, no fundo, é esse critério político. Então ele pode, com segurança, homenagear pessoas que já morreram, pessoas dignas. Luiz Melodia, ótimo, uma boa homenagem a se fazer. Mas ele não quer correr o risco de homenagear pessoas que possam criticar o governo, porque, vamos ser sinceros, gente, quase qualquer personalidade negra da nossa cultura, vivos hoje em dia, serão bastante críticos ao governo Bolsonaro, porque sabem muito bem o tipo de interesse que está contemplado no tipo de política ou negação de política que o governo propõe para as causas da população negra, do combate ao racismo e todo o resto. Eu gostaria de saber qual a maioria da população negra ou parda do Brasil para quem ela votou nas últimas eleições de 2018 e não só as personalidades negras. É engraçado que sempre se fala da indignidade, do desqualificado Sérgio Camargo, né? Ele foi chamado até de negro nazista, inclusive por um comentarista meio póstumo hoje. Mas, olha, o próprio Joel, ele entra em contradição quando ele fala que as cotas são um instrumento antirracistas. Isso é subjetivo, Joel. Porque tem muita gente que fala que o elemento étnico dentro das cotas, que poderiam ser sociais, ao meu ver, é um elemento que causa... sociais também, Adriles. Que causa uma cisão. Pois é, mas tem étnica, sobretudo a étnica. Não, mas o primeiro corte é social. Tá, mas o corte racial também existe. E esse corte racial de cotas para negros ou pardos cria uma cisão racial num país miscigenado. Esse é um ponto de vista que é defendido pelo Sérgio Camargo. O Sérgio Camargo é engraçado, ele nega o racismo. Não. Ele diz, de maneira galhofeira, talvez um tanto agressiva para ouvidos sensíveis, que o racismo brasileiro é Nutella comparado ao racismo que existe nos Estados do Sul americano, Alabama, ao racismo que houve quando teve apartheid na África do Sul. Qual que é o elemento desqualificado aí do Sérgio Camargo? Ele diz que movimentos negros promovem racismo quando criminalizam termos linguísticos como humor negro ou denegrir. Ou seja, ele coíbe exatamente esses exageros e coloca negros em evidência, como os que eu citei aqui, André Rebouças e o Zé do Patrocínio, que são quase que limados pelo movimento identitário negro, como negros que participaram do movimento abolicionista e que eram monarquistas. Ou seja, existe uma guerra cultural e o Sérgio Camargo tem um lado mais conservador. Você pode criticar ou não, mas você não pode desqualificá-lo enquanto governo, porque ele está negando o racismo. Isso é fake news. Social Joel, por favor, 30 segundos. Eu quero saber, então, quais políticas contra o racismo, contra a discriminação racial, que ajudem a inclusão dos negros na sociedade, a ascensão social, quais dessas políticas ele defende. Então, se ele não nega o problema do racismo, se ele não nega o problema do racismo, então só emprego não funciona. Crescimento econômico. As pessoas partem... Só emprego é o que a gente tem vigorado por 100 anos aí. O racismo circunstancial. O Brasil teve momentos... Adriles, o Brasil teve momentos de pleno emprego em décadas passadas, até mais recentemente. Por acaso o racismo parou de existir? Por acaso a sociedade parou de se hierarquizar em função da cor da pessoa? Então outras políticas são necessárias especificamente para tratar do problema da discriminação racial, do legado perverso da escravidão no Brasil. Quais dessas o Sérgio Camargo defende? Eu quero saber uma. A discriminação racial... Adriles, só para encerrar, por favor, não, 10 segundos. A discriminação racial é a discriminação do pobre. Realmente, negros foram jogados na marginalidade após a escravidão e essa ascensão social também será uma ascensão racial. Agora, você dividir o país entre brancos e negros, a partir do momento que é um país miscigenado, só
cria mais racismo. Ok. Volto a dizer, é emprego e crescimento econômico Ok. e algum tipo de política assistencialista social, não Ok, racial. Adriles, ok. O Zé Maria Trindade, a verdade dessa história toda é que o nosso Jodriles ficam discutindo essas questões aí de homenagens, mas o povo ainda tá sem saneamento básico, as coisas ainda não mudaram e tal, e a gente fica nessa discussão se vai homenagear o fulano, o ciclano, mas quem mais precisa ainda já tá ferrado, né, Zé? Não, mas é exatamente isso. E sobre os nomes dos homenageados, seria mais lógico que se discutisse um a um Madame Saddam. Vamos votar aqui e dizer os motivos da Fundação Palmares em cancelar a homenagem a Madame Saddam, Madame Satã. Então, seria mais honesto fazer isso. Agora, para te ser sincero, eu ando numa fase em que eu analiso o orçamento e vejo os gastos públicos e a dificuldade de arrecadação. Eu acho que, neste caso, se for para colocar um presidente da fundação para ir contra o conceito original da fundação, era muito mais honesto, melhor extinguir. Não vai fazer falta, então, extingue a fundação e pronto, e o governo vai economizar um bom dinheiro para ser aplicado em outros em outros setores. Né? Perfeito. Zé Maria Trindade aqui conosco mais uma vez no Morning Show. Zé, brigadão, viu? A gente se vê amanhã, sextou por aqui. Muito bem, bom dia a todos. Valeu, Zé.